O único filme nacional estrelado por Carmen Miranda que não se perdeu se chama Alô, Alô, Carnaval. Ambientado em um cenário de cassino nos anos 30, trouxe diversos números musicais com artistas do rádio e dos discos. O filme foi produto de um contexto de incentivo ao cinema nacional e foi recebido com grande entusiasmo pelo público e pela crítica. Embora não tenha envelhecido muito bem, tem, além do mérito de ter sobrevivido, muita história para contar. Especialmente sobre Carmen Miranda. Uma das músicas que ela encena, Querido Adão, foi motivo de uma certa rixa com outra cantora presente no filme, Alzirinha Camargo. Quando elas se conheceram, Alzirinha foi recebida pelas seguintes palavras de Carmen: "Estava louca para conhecer essa paulista loura que lançou o meu Adão na minha ausência." Fala pessoal, aqui é o Adriano, historiador e criador de conteúdo, e agora vamos revisitar essa relíquia do cinema nacional e ver o que aconteceu entre Carmen Miranda e Alzirinha Camargo, depois desse primeiro contato pouco amistoso. Chama a vinheta, Carmen. O tema desse vídeo foi uma sugestão do nosso inscrito Cláudio, e fica aqui o nosso agradecimento. O Brasil passou por grandes transformações durante a década de 30 e a chegada de Getúlio Vargas à presidência. O Estado getulista logo viu no cinema uma poderosa mídia, capaz de difundir na população seus interesses políticos e pedagógicos. Assim, reformularam o mercado cinematográfico brasileiro. É preciso destacar que essa percepção sobre o papel e necessidade de uma indústria nacional de cinema chegou na política depois de anos de campanha na imprensa, onde se desenvolveram colunas especializadas e finalmente uma revista totalmente dedicada ao cinema, a Cinearte, em 26, que, embora não tenha sido a primeira dessa iniciativa, foi muito importante na história entre o Brasil e o cinema. Duas figuras de destaque nesse contexto da Cinearte foram Mário Bering e Adhemar Gonzaga, que já eram colegas de revista e de crítica cinematográfica desde 23. E já nesse tempo, ficaria marcada uma oposição de ideias entre ambos. Mário Bering era contrário a qualquer nota que se pensasse em publicar sobre cinema nacional, por ser cético sobre as possibilidades que a sétima arte tinha no Brasil. Não que fosse contrário à realização de filmes nacionais, mas defendia que deveriam se ater aos documentários, por seu papel educativo e por serem de baixo custo, conforme apontou a historiadora Thaís Lucas. Já Adhemar Gonzaga defendia que a produção nacional de filmes fazia parte da própria industrialização do país e, portanto, foi um grande entusiasta de uma indústria nacional cinematográfica. E assim, passou os anos 20 em campanha pelo cinema nacional, tanto na imprensa quanto em mobilizações pela causa. Em 30, Adhemar funda o primeiro estúdio cinematográfico do país, a Cined. Em 32, junto com outros produtores, funda a Associação Cinematográfica de Produtores Brasileiros. Pouco depois, surgiu o Decreto número 21.240, de 1932, a primeira legislação federal sobre cinema, que instituiu de incentivos à importação de materiais, normas de censura e classificações entre cinema comercial e educativo. Adhemar pleiteava ainda uma regulamentação do Estado sobre os cinemas, para garantir um mínimo de espaço no mercado interno. A Cinédia passou a lançar suas publicações pela década de 30, e o filme que aqui trazemos é o Alô, Alô, Carnaval, de 36. Uma produção de Adhemar Gonzaga e do norte-americano Wallace Downey. Argumento de Braguinha e Alberto Ribeiro, compositores consagrados dos carnavais, como já mostramos em outros vídeos. Além das participações de cantores de muito destaque no período, tanto que a película foi considerada o primeiro filme musical de sucesso estrondoso da produção nacional. Segundo a historiadora Suzana Ferreira, o filme originalmente se chamaria O Grande Cassino e desenrola sua trama com a dupla de protagonistas, Prata e Tomé. É de Tomé e aqui meu amigo Prata. E que gênero é a revista? Humorística e carnavalesca. E os senhores têm bons artistas? Ora, artistas formidáveis. Dois autores de revistas que, no caso, se referiam a espetáculos. Ambos são figuras de uma certa malandragem, mas estão sem dinheiro e em um cassino de luxo. Eu quero prevenir ao senhor que este coquetel custa 20 mil réis. Quem é que lhe perguntou quanto é que custa? Não, não é por nada. Eu estou simplesmente avisando. Isso é agressão? Por enquanto, eu creio que não. Paga isso aí. Pendura. Mas como você estava dizendo? Passam, assim, a colocar um plano em prática para resolver o vazio dos seus bolsos.
tentam convencer o dono do cassino a contratar o show, o qual eles foram autores. A revista Banana da Terra, um espetáculo só de música popular brasileira, mas o dono do cassino rejeita a oferta por já estar esperando uma companhia francesa. Só que os franceses vão acabar nem chegando. E assim, o dono do cassino vai desesperado aceitar a proposta de Prata e Tomé. A dupla representa aquela malandragem em sentido humorístico, mais insistente do que convincente, sendo acompanhado por um espectador em suas tramas. Se trata de Oscarito, interpretando um bêbado que lança piadas no salão e conta com uma tal sorte na roleta que só poderia estar no roteiro do filme para fins de humor. Pois Prata e Tomé não conseguem convencer em nada o sortudo alcoolizado. Olha, me passa o lenço nos olhos que eu estou com as mãos ocupadas. A sorte, no entanto, chega para a dupla pela oportunidade que conseguem em montar o espetáculo daquela casa. Tomé e Prata, ao perceberem que a situação tinha virado a seu favor, pedem um vale ao empresário do cassino e também que ele aproveite a ocasião para quitar as dívidas da dupla, no aluguel, na quitanda, no bar e no açougue. Vamos tirar partido da situation. Ok. A partir desse ponto de virada, os números musicais do filme se tornam mais presentes, trazendo para a cena alguns dos principais cantores da época. Mário Reis, no auge de sua carreira, aparece com destaque, cantando à sua maneira pronunciada, que virou febre na década de 30 com o advento do microfone. No grande teatro da vida vou levar mais uma vez a revista Colossal. Pierrot, Arlequim, Colombina vão a preços populares repetir o carnaval. Carmen e Aurora Miranda também são demonstradas como artistas importantes desse período e chegam a realizar um número em conjunto. A icônica apresentação da música Cantoras do Rádio. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Composta pela poderosa trinca do carnaval Braguinha, Alberto Ribeiro e Lamartine Babo, sendo ainda um registro do momento histórico em que o rádio passou a ocupar um lugar cada vez mais importante na vida dos brasileiros. A música e a apresentação trazidas pelas irmãs Miranda foram referenciadas no filme de 72, Quando o Carnaval Chegar, onde Chico Buarque, Nara Leão e Maria Bethânia reinterpretaram esse número. Também vale mencionar a participação de Almirante no filme, sobretudo porque é a única cena que se tem registro na qual podemos ver e ouvir Lamartine Babo. Quem vê a minha figura, diz que eu sou assim, a minha caricatura deve ter raiva de mim. Um compositor muito importante na música brasileira e que reaparece toda semana quando toca o hino de um dos clubes cariocas de futebol. Dicinha Batista também se apresenta no filme, em seu início de carreira cantando a composição de Braguinha e Alberto Ribeiro, Pirata. Quem também entra em cena é a cantora Alzirinha Camargo, interpretando a marcha 50%. Pois e 50% de amor pra ia, 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 pra ia, 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 só pra ia, ia. Alzirinha passou por uma situação de algum estranhamento com Carmen Miranda nesse tempo. Acontece que no final do ano anterior, Carmen lançou a marcha Querido Adão, de Benedito Lacerda e Oswaldo Santiago. Pouco depois da gravação desse disco, Carmen saiu em turnê para a Argentina, como passou a fazer desde 31, quando foi pela primeira vez cantar na terra do tango, a convite de Chico Alves e Mário Reis. Mas durante essa viagem de Carmen, em meados de 36, apareceu uma oportunidade para Benedito Lacerda apresentar seu recente sucesso em uma rádio. Com a ausência de Carmen, Benedito convidou Alzirinha para cantar Querido Adão, o que ela fez. Alzirinha Camargo contou em entrevista que até então jamais tinha conversado pessoalmente com Carmen Miranda. Em uma noite de 36, estava no Cassino Atlântico, cantando, quando viu que Carmen estava de volta, sentada em uma mesa com Aurora e demais amigos, ouvindo sua apresentação. Encerrado o número de Alzirinha, vê que Carmen está chamando para sua mesa. Ao se aproximar de Carmen, logo é recebida pelas palavras da estrela. Estava louca para conhecer essa paulista loura que lançou o meu Adão na minha ausência. Até que enfim a conheci. Mas não tenho medo de você, porque já percebi, é mais coração, e eu sou mais cérebro. Alzirinha ficou um tanto chocada com essa recepção e contou que Carmen tamborilava com a mão direita na própria cabeça, para ilustrar sua fala, onde queria dizer que ela era mais comercial que a cantora paulista. No filme aqui analisado, a marcha em questão também aparece em cena. A intérprete foi mesmo a Carmen.
Ai, meu querido Adão, todo mundo sabe que perdeste o juízo. Por causa da serpente tentadora, o nosso mestre te expulsou do paraíso. O número entra depois de uma apresentação de Chico Alves, que é um dos maiores destaques do filme, assim como Mário e Carmen. E as cigarras amigas, sempre nas mesmas cantigas, bebendo a luz do sol e com esse prazer, cantam sem cessar até morrer. Tanto que o número final cabe a Francisco Alves. A película que temos disponível não é a íntegra do material original, mas o relançamento, patrocinado pela Petrobras nos anos 2000. Podemos ver que depois dos números musicais, o dono do cassino persegue a dupla de revistógrafos e malandros, Prata e Tomé, que estão prestes a também deixar o empresário, literalmente, a ver navios. Pois a dupla agora está embarcando para uma carreira internacional em função do sucesso da revista Banana da Terra, que também virou nome de filme em 39, e foi onde Carmen lançou sua baiana estilizada por Dorival Caymmi e acabou alçada ao cinema norte-americano. Mas ficou a questão a qual podemos solucionar, considerando que desde 36, alguns jornalistas passaram a apontar uma rivalidade entre Carmen Miranda e Alzirinha Camargo. Apesar do primeiro contato entre as artistas ter sido um pouco tenso, Alzirinha explicou que jamais quis tomar o lugar de Carmen, tendo somente cantado a marcha Querido Adão para atender ao pedido de Benedito Lacerda. Mais ainda, ela tinha Carmen como uma de suas cantoras favoritas e grande inspiração em sua carreira. Alzirinha também seguiu os passos de Carmen na Terra Yankee, onde pintou os cabelos de preto e se apresentou com um figurino semelhante ao da Pequena Notável. Contava ainda que era fã de Carmen desde os anos 30, quando ia da plateia lançar flores sobre Carmen no Teatro Santana. Já na década de 40, quando ambas estavam nos Estados Unidos, Alzirinha foi visitar Carmen, contou ter sido recebida com muito carinho, pois nas palavras da mesma, Carmen tinha um coração de ouro, sempre procurava ajudar a todos. Antigamente, havia um grande preconceito social contra as cantoras de rádio. Carmen quebrou esse tabu. Adão, meu querido Adão, todo mundo sabe que perdeste o juízo. Por causa da serpente tentadora, o nosso mestre te expulsou do paraíso. Adão, Adão.